Bom, então a gente vai estudar a resposta em frequência de amplificadores. Então, partindo daqueles circuitos lá que nós vimos, da curva de Bode, você vai começar a estudar, né, relembrando aqui, um circuito mais ou menos assim, como nós vimos aí nas disciplinas anteriores. Às vezes aqui tem um capacitor, VCC, VI, ou então a gente pode usar também, né, o MOSFET. Podemos também usar aqui um MOSFET, aqui, ou seja, sem preconceito de nenhum dispositivo. Aqui o VO e aqui o VI e aqui o VDD. Então, resposta de frequência dos amplificadores. Como que você imagina que é a resposta do ganho versus frequência? Vamos primeiro pensar, né, a questão do módulo. Se você olhar esses amplificadores, vamos pegar o amplificador de cima, que é o bipolar. Se você colocar um sinal DC aqui, ó, um sinal DC, ou seja, que não varia no tempo, eu acho que é bem claro que o sinal não consegue passar pelo primeiro capacitor. Esse capacitor aqui, CI, aqui, capacitor de entrada. O sinal não vai passar ali porque ele está bloqueando, e a finalidade desses capacitores, tanto deste quanto desse, a finalidade é exatamente essa. A finalidade desse cara aqui e desse cara aqui é você bloquear o DC. Então, o DC não vai chegar a ser amplificado porque sequer ele consegue atravessar esses dois elementos aqui. Lembrando, né, mais uma vez, a reatância capacitiva é 1 sobre 2πfc. Se a minha frequência tende a zero, isso aqui tende a infinito. O que é uma reatância ter um valor infinito? Um circuito aberto. Então, DC não vai passar não vai ser amplificado. Primeiro por causa desse capacitor aqui e também por causa desses capacitores aqui. Esses dois aqui são casos especiais, nós já vamos analisar na sequência. Então a gente imagina que a nossa resposta vai ser um negócio assim. A nossa resposta do ganho vai ser um negócio assim. Nos cursos anteriores, aqui chama-se ganho médio, ganho de tensão em médio, a gente se preocupava só com esse ganho aqui, o ganho máximo, que como nós falamos, nós usamos o número mágico aí de 1 kHz, geralmente, para tipificar o ganho máximo. A frequência que o ganho é máximo é 1 kHz. Esse 1 kHz, se você tiver curiosidade de botar no seu celular e escutar, é um apito que geralmente surge quando você tem o fenômeno de feedback, de realimentação ou de oscilação. Nós vamos ver, quando você estudar oscilador, você vai ver isso aí. Geralmente os sistemas eles têm o ganho máximo em 1 kHz, porque essa frequência é uma frequência que o ser humano escuta muito bem. O nosso sistema auditivo foi feito para responder bem nessa frequência. Não, por causa disso, os sistemas eletrônicos geralmente têm o ganho máximo nessa frequência e é nessa frequência que eles vão oscilar. Então, quando o cara está na frente do palco, né, tem um palco aqui enorme, com aquelas caixas acústicas, e o cara está falando no microfone, quando dá aquele ruído, aquela microfonia enorme, geralmente ela se dá em 1 kHz, porque é a frequência que o ganho é máximo. Muito bem, então o shape é esse. O shape começa no zero, por causa dos capacitores, e ele vai subindo e chega no valor máximo. Aí a pergunta é, e o que acontece em frequência alta? O que acontece quando a frequência aumenta? Você pode extrapolar, nós estamos falando em ondas eletromagnéticas, você pode imaginar o seguinte: será que se eu colocasse luz, eu sei que parece uma ideia de jirico, mas será que se eu colocasse luz no meu amplificador, se eu jogasse um laser, uma fibra óptica, será que esse amplificadorzinho que você monta no laboratório com transistor que custa R$1, será que amplificaria? É óbvio que não. Então nós percebemos, né, que não tem como, que esse circuito tem uma frequência de operação máxima. Ou seja, ele tende a cair. E na realidade, se você for estudar sistemas lineares, todo sistema linear ele tem uma frequência na qual o ganho cai. Isso aí é uma prerrogativa, né, de sistemas físicos, ou seja,
você jamais vai ter um sistema em que o ganho aumenta indefinidamente. No mundo real, sempre vai existir uma frequência que o ganho cai. Pode ser uma fibra óptica, pode ser um laser, pode ser um dispositivo que opera com raio-x, o raio cósmico, a frequência que for, sempre quando o sistema que for, sempre quando a frequência aumenta, ele tende a ir a zero, né? Esse H tende a ir a zero, tá bom? Então isso aqui são sistemas lineares. Então, resumo da ópera. Isso aqui é devido aos capacitores externos e isso aqui é devido ao dispositivo em si. Então, o seu transistor ele não vai funcionar numa frequência muito alta. Mas se você quiser transmitir, eu não vou dizer luz, mas se você quiser transmitir o Wi-Fi, que é uma frequência de 2 GHz, uma frequência mais alta, você vai ter que comprar um dispositivo mais caro que amplifique nessa frequência, tá bom? Então esse é o conceito. Capacitores externos, eles atuam nessa faixa aqui e o dispositivo em si, ele limita essa faixa aqui, tá bom? Bom, a mesma coisa, né? Nós estamos falando em amplitude, mas a mesma coisa vale para a fase, né? A fase vai ter um negócio assim, né? Vai ser uma curva mais ou menos assim, em frequência, como nós vimos. Isso seria a fase do nosso amplificadorzinho. Então isso aqui vai ser o FL e isso aqui vai ser, por exemplo, o nosso FH. Isso é o nosso FL e isso é o nosso FH. Muito bem, agora analisando o FL ali, analisando o FL, se eu for dar um zoom no FL, ele é um negócio assim, ó. É um negócio assim, isso aqui é o nosso módulo de AV. Se você tiver um pouco de boa vontade, paradoxalmente, você vai perceber que esse shape aqui, embora ele responda pela frequência de corte inferior do seu amplificador, isso aqui na realidade é um High Pass Filter. Embora responda pelo FL, o shape é de um High Pass Filter. E o que é um High Pass Filter? Um High Pass Filter é um negócio assim. Né? Aí você vai dizer, mas o que tem a ver o capacitor com o resistor? O que acontece é o seguinte, mesmo na parte da curva de alta, mesmo aqui, ó, mesmo aqui, nessa região de alta, você tem a limitação de capacitores também da mesma forma como na parte de baixa. Só que esses capacitores aqui são capacitores internos do seu transistor, como nós vamos ver depois. Então, sempre quem limita a resposta em frequência é um circuito RC. Na parte de baixa são capacitores externos, são capacitores que você compra, e na parte de alta são capacitores que estão dentro do transistor. Você vai dizer, mas quem é que vai colocar um capacitor dentro do transistor? Ninguém colocou um capacitor, eles estão lá devido à construção do seu transistor. Então o seu transistor PNP, aquela história toda que nós fizemos, ou NPN, nessa junção aqui, só para lembrar rapidamente, nessa junção aqui, tudo se passa como se tem uma região de depressão e existem capacitores. Nós vamos ver depois, capacitor base emissor, capacitor base coletor, etc, etc. Ou seja, são capacitores que eles estão internamente devido à construção do seu circuito. Por que que quando você caminha, por que que quando você está caminhando num dia seco ou alguma coisa assim no carpete, você gera você às vezes pode estar escutando ou sentindo, ou você vai colocar sua mão numa maçaneta, você leva um choque. O que é isso aqui? O seu corpo está se comportando como um capacitor. É a mesma coisa, o mesmo fenômeno dentro do transistor, são coisas parecidas. É uma capacitância parasita que ela existe lá dentro devido à geometria, à física do dispositivo.
Mas muito bem, voltando aqui para o nosso circuito RC, né, quem responde por a parte de baixa frequência são esses capacitores, externos. Quem é que vai dar esse shape, então? É um circuito RC com esse shape aqui. O capacitor está em série com o sinal, né? O capacitor está em série e existe uma resistência shunt, né? Uma resistência em paralelo. Se eu for desenhar aqui, ó, desenhando aqui, de novo, pode ser transistor bipolar, pode ser MOSFET, fica claro, né, que esse capacitor aqui está em série com o meu sinal e ele, então, está de acordo com aquela nossa regrinha. Esse capacitor CI aqui, ele é um negócio assim, né? O CI está aqui, essa aqui é a resistência do nosso gerador e essa aqui é a resistência de entrada do nosso transistor. Tá aí, ó, eu tenho o capacitor em série, CI. Vamos chamar esse nosso outro de CO. O que tem na outra perninha aqui? A nossa carga. A mesma coisa, ó. Vamos desenhar aqui em azul o nosso CO. O nosso CO está assim. O nosso CO, aqui é a nossa carga, aqui é a nossa resistência de saída do nosso transistor, e aqui nós temos o nosso CO. O nosso CO também está em série com o sinal. Então ele também tem um comportamento como se fosse um high pass filter, como nós imaginávamos. O problema está aqui, ó, né? Esse capacitor, vamos chamá-lo de CE, ele não está em série com o sinal. Se você olhar assim, você vai dizer, esse está errado. Esse capacitor não está em série. Realmente ele não está em série. Presta atenção como é que você vai analisar esse capacitor CE. Esse capacitor CE está acontecendo o seguinte. Quando a frequência aumenta, esse capacitor CE, ele vai curto-circuitar o nosso resistor aqui, ó, vamos chamá-lo de RE. Ele curto-circuita RE. Então, o nosso ganho com o capacitor CE, o nosso ganho é aproximadamente menos RC por REzinho. Sem o capacitor CE, o nosso ganho é pequenininho, é menos RC sobre RE. O que acontece é o seguinte, esse ganho aqui é muito maior do que esse ganho aqui. Então, quando você tem o capacitor, você tem um ganho. Quando você não tem, o seu ganho é bem menor, certo? Esse é o conceito de você colocar esse capacitor aí, você aumentar o ganho. Ou seja, quando a frequência aumenta, esse capacitor vira um curto, certo? E virando um curto, o ganho de tensão aumenta. Ou seja, o ganho aumenta com a frequência, é o nosso conceito, o nosso shape de high pass filter que nós vimos aqui anteriormente. Então esses três, eles funcionam como high pass filter e esses três capacitores, eles influenciam a resposta de baixas frequências. Você vai dizer, mas isso aí é para o transistor bipolar. E se eu tiver um FET aqui? É a mesma coisa. Se você for parar para pensar, esses capacitores, da mesma forma que eles atuaram com o bipolar, também vão atuar com o FET, com o MOSFET. E se você for estudar uma válvula, também vão atuar da mesma forma. Então, capacitores externos, eles influenciam a parte de baixa frequência, tá bom? Então, sempre eu vou ter um circuito RC definindo a minha resposta no meu amplificador transistorizado, com válvula, com MOSFET, o que quer que seja. Esses capacitores aqui são externos no caso dessa parte aqui e são internos no caso dessa parte aqui. Aqui são os capacitores
internos no transistor, na válvula, no MOSFET, e esses são os capacitores externos. Tá bom? Alguém vai dizer, mas por que esse preconceito? Nós só estamos falando em capacitâncias. Existem indutâncias associadas ao meu amplificador? Bom, não é muito usual você colocar indutor em circuitos eletrônicos, tem uma série de problemas, eles esquentam, eles geram um campo magnético que é difícil de você blindar. Então tem um monte de motivos para você não usar indutores em amplificadores. Às vezes você coloca um amplificador, né? Talvez você já tenha visto, já tenha sido falado, você coloca um indutor, insere com a alimentação aqui, então o seu sinal DC passa e o seu sinal AC não sobe, aí não polui a sua alimentação, a sua fonte de alimentação, mas em geral não se usa isso. O que acontece é que internamente dentro do seu transistor, seja MOSFET, bipolar, não é muito comum você ter indutâncias, As indutâncias que existem no seu dispositivo existem na realidade nas perninhas, nos terminais do seu componente. Que é boa prática você deixar as perninhas o mais curtas possíveis, para você não influenciar. Mas de qualquer maneira, o que o indutor coloca? Né? Se você colocar um indutor no seu circuito, geralmente o efeito que tem, quer dizer, esse negócio varia muito, mas o que você pode imaginar é o seguinte: o indutor ele vai se casar, né, vamos dizer assim, com as capacitâncias que existem, internas e externas. E geralmente a indutância você vai perceber através de uma ressonância que surgiu na sua curva de Bode. Então, se você está medindo aqui a sua curva de Bode, se deu um pulinho assim, provavelmente é devido a um indutor que apareceu lá. Ou a perninha ficou comprida, ou sei lá, o fiozinho que você usou para ligar no seu protoboard ele é comprido, ou então, sei lá, a trilha de circuito impresso ficou muito comprida, né? Que está ligando o seu transistor aqui, a trilha ficou muito comprida e a trilha acabou se comportando como um indutor. Então, na prática, esses efeitos são mais complicados de analisar, o indutor acaba sendo um patinho feio, certo? Essa que é mais ou menos a ideia da resposta em frequência. Então, em baixas frequências, são os capacitores externos que mandam nas suas respostas. E é evidente, né? Que se eu fizer isso aqui, ó, VCC, liguei aqui no meu gerador e liguei aqui na minha carga, esse circuito aqui não tem capacitores externos. É a melhor coisa do mundo, porque esse circuito aqui, a frequência de corte inferior vai ser zero, porque não existe capacitor externo. Você pode ver aqui, ó, o sinal atravessa DC, atravessa direto, passa aqui e chega na carga sem problemas. O amplificador amplifica DC sem problemas. Existe uma série de outros problemas você não ter capacitor em série, mas do ponto de vista de resposta em frequência é o ideal. Você consegue amplificar DC e frequências muito baixas. Então, por exemplo, um termopar, ele tem oscilações aí na faixa de 0,1, 0,2, 1 Hz, frequências bem baixas. Se você quiser medir o batimento cardíaco 60 Hz, 30 Hz, 40 Hz, são frequências bem baixas. Você dificilmente, se colocar um capacitor aqui, você vai conseguir ter uma resposta, né, boa e o seu sinal não vai passar. Então o ideal é quando você não tem capacitores externos e você daí tem frequência de corte zero. A frequência de corte inferior é zero. Você amplifica DC.